Pronto. Giancarlo Cain-Schmidt é pesquisador do tarô e outros oráculos desde 83, atuando há mais de 30 anos no mercado como tarólogo, tarotista, também astrólogo, numerólogo e terapeuta. Formado em letras, literatura da língua portuguesa, pós-graduado em psicologia analítica e filosofia, cursou psicanálise e história da arte, formado em constelações familiares, especializou-se na área de simbologia e iconografia, é professor, escritor e conferencista, atuando dentro e fora do país. Eu sei que está faltando coisa. Agora eu terminei a história. Vamos lá. Olha, eu Pois vou é. pedir desculpa, inclusive, pela minha voz. Eu ouvi o evento ontem e hoje deitado. Eu peguei uma virose. Eu não sou de pegar nada no inverno. Eu sou amante do inverno. Mas eu acho que contato com ambientes, muitas pessoas, eu faço academia, eu peguei virose de alguém dentro da academia e lasquei-me, né? Aí eu estou meio dublado. Vocês vão achar que eu estou meio Cid Moreira em alguns momentos, tá? Te entendo, também estou nessa. Acabei de sair de uma Covid, também estou com uma voz bem esquisita. Mas Então, olha, eu agradeço o convite, André, mais uma vez, para participar desse encontro da mesa redonda de cartomancia. Agradeço também a Tânia, que foi uma das precursoras daqui do projeto, precursora. Lembro que eu participei, se não me engano, em 2014, do primeiro encontro, se eu não me engano, foi em Copacabana, né? E essa palestra é repeteco de uma palestra que eu dei em 2017. Eu fiz um upgrade da palestra, né? Para vocês poderem entender o tema que a gente vai desenvolver hoje. Duas coisas que eu devo lembrar que são importantes de citar, né? O dia de hoje, que é o dia do baralho Lenormand, então a gente sempre deve agradecer essa ferramenta extraordinária, singela, cheia de potencialidades simbólicas, né? Que é utilizada para mapeamento da natureza humana e do futuro das realizações do ser humano em todos os campos, e todos os profissionais que se dedicam, têm um compromisso com essa ferramenta de forma realmente séria, né? Eu acho que é muito importante, a seriedade. Eu vou compartilhar a tela aqui, o André. Veja se eu só compartilhando a tela do PowerPoint aparece para você, senão eu vou ter que compartilhar o screen, tá? Veja aí. tudo certo. Assim, eu vejo. Se por acaso... Eu vou abrir a tela toda, tá? Está aparecendo a tela toda? Sim. Perfeito. Então, gente, fação, eu tenho uma dedicação ao universo simbólico há bastante tempo. Essa palestra, inclusive, é uma palestra que toca num assunto tão importante, né, nos dias de hoje, a questão das posses, né, em todos os sentidos. Nós temos uma crise, hoje em dia, em relação a... né, as pessoas reivindicam muitos direitos e poucos deveres em relação à sua própria vida, à sua própria condução de vida. Quando a gente fala da palavra paixão, da palavra posse, né, a gente tem que, de certa forma, ir lá atrás, em Platão. Platão diz que a paixão é uma loucura. Por que ele diz que a paixão é uma loucura, né? Quando ele vai falar que a paixão, uma frase também de Rubem Alves, que a paixão é fome, a paixão é um estado de alteração, né? Que a pessoa é movida pela libido, pelos desejos, e que ela perde o bom senso, ela perde a razão. Então, diferente do amor, que é uma expressão singela, uma expressão mais suave da natureza humana, a paixão traz o arrebatamento. Esse arrebatamento é movido por exatamente uma insaciedade. A pessoa fica insaciável, né? Essa questão da fome, porque a gente lembra daquela música do Titãs, você tem fome de quê? Né? Essa fome não é a fome exclusivamente da fome física, né? É a fome emocional, as carências, né? Que estão numa devolução daquele ser humano em que o indivíduo não teve, por exemplo, uma construção emocional saudável durante a infância, ele pode ter um comportamento compulsivo
nos sentimentos, né? Movido por instintos e pela força libidinal. Porque quando a gente fala de libido, eu sou junguiano, né? Mas eu tenho base freudiana. O libido é a sinergia da psique, né? A energia psíquica. Mas é uma energia sexual, segundo Freud. Para Jung, não. Para Jung, libido é energia de vida, energia para realizações, energia criativa, energia motora. Então, não está ligado só à sexualidade. Ele traz a sexualidade como pauta, sim, mas ele fala que a criatividade, a busca espiritual do ser humano também tem essa sinergia. Tá? Então, por que a gente pensa em crimes passionais e não crimes amorosos? Por que não existe crimes amorosos? Porque o amor não comporta o crime. A paixão comporta. Né? Então, mas Jean, a paixão é capaz de comportar o crime? Sim. Porque se a pessoa ela não tem a maturidade de lidar com seus próprios impulsos e instintos, é como um urso não trabalhado, né? Esse urso tem uma força descomunal. Eu costumo até dizer que o urso traz mais poder do que força, às vezes, né? Porque ele tem a brutalidade, e a gente vai lembrar de um grupo de nórdicos chamado Berserk. Eu não sei se você já ouviu falar dos Berserk, mas eram soldados, eram guerreiros nórdicos, né? Que usavam peles de urso sobre o corpo e eram extremamente ferozes, atacavam os inimigos, muitas vezes sem armas, atacavam a mordidas, arrancando os olhos dos inimigos na mordida, a orelha, o nariz que tivesse pela frente, desfigurava o inimigo. Então, os Berserks são a força dos ursos. E o urso tem o quê? Ele tem essa característica de ser um animal de corpanzil, um animal que ele tem muita gordura no corpo, que é uma característica também do urso, né? Ele precisa acumular gordura durante um certo período do ano, quando chega o período do inverno, entra em hibernação e poder sorver, manter o seu próprio organismo funcionando por essa dose de gordura extra que ele acumula, né? Ele tem muito pelo, e é uma característica também que vai testosterona, por isso que a gente, quando fala das personalidades, das tipologias do baralho Lenormand, você tem 3 tipologias tóxicas que podem ser consideradas tóxicas, né? Que é o urso, a serpente e a raposa. Sendo que o urso ele é uma energia extremamente bestial, né? Movida pelo desejo de controle sobre o outro. A serpente, não. A serpente é aquela coisa mais viperina, né? A personalidade viperina, que é uma personalidade que se esgueira, se esquiva, se esconde e pode envenenar quando o indivíduo está menos preparado. E a raposa, que é mais suave, né? A raposa ela tem uma qualidade muito boa, porque ela tem um lado trickster, que a gente chama na psicologia analítica de espírito brincalhão, né? Divertido, brincalhão, é articulado, é esperto, sagaz, sabe, é bom de papo, sabe levar a pessoa na conversa, mas também tem o lado da máscara, né? Um lado que ela pode, de repente, mascarar alguma coisa. E diferente das outras 2 cartas, do urso e da serpente, a raposa ela só ataca animais menores que ela. O urso e a serpente, não importa, o que passar pelo caminho dela, eles vão atacar. Entendeu? E a serpente envenena na proporção que ela se sente invadida ou ameaçada no seu território. O urso também tem muito disso. Mas o urso tem a questão consciência territorial, porque ele tem aquela defesa da cria, do espaço dele, tanto que o espaço do urso chega a ser de 8 a 12 quilômetros de circuito de sobrevivência para ele. Então, ele precisa de 12 quilômetros, né? Uma circunferência de 12 quilômetros para ele poder caçar e sobreviver. E, muito certamente, ele só vai permitir que seres de outra espécie dele sobrevivam naquele espaço quando são da mesma família, da mesma linhagem. Tá? Então, o urso tem essa coisa do peso. Ele, quando quer se tornar, parecer maior, ele sobe nas 2 patas. Aquela história de que o fulano de tal cresce, né? A personalidade da pessoa cresceu, então a pessoa quer mostrar mais poder, né? E a gente sabe que na natureza muitos animais utilizam tanto a camuflagem como utilizam também a questão de aumento de tamanho, como o baiacu, por exemplo,
para parecerem maiores e ameaçadores na sua própria natureza. E o urso faz muito isso. Agora, o urso está muito mais ligado, está muito mais inclinado à testosterona, enquanto que a serpente está mais ligada à progesterona. Tá? Tanto que quando você pega as sacerdotisas ligadas às serpentes, como as sibilas, por que sibila? Né? Sibila de sibilar, de serpente. Né? E as pitonisas do templo de Apolo, nós temos a Piton, que foi a serpente morta por Apolo, enterrada debaixo do templo, né? Do templo de Apolo. Ela se torna o quê? Aquelas que são dedicadas a Piton, né? Que é uma serpente poderosa, uma serpente que também representa o conhecimento oculto. Fazendo um paralelo entre o urso e a serpente, os dois podem estar em lugares rochosos ou montanhosos. A serpente a gente encontra na floresta como o urso, sim. Mas o urso, por exemplo, quando ele precisa se recolher, ele vai para dentro de uma caverna. A serpente, ela precisa muitas vezes se camuflar, ou através de uma mata, ou debaixo de uma pedra, num tronco de árvore, uma toca, né? Então, são animais que têm uma característica quitônica. O que é quitônico? Significa algo que está ligado ao subterrâneo, aos mundos ínferos, a algo que está ligado ao reino dos mortos, o reino dos sombrios, né? Então, o urso, ele vai trazer essa fome, a fome do desejo. O desejo que move o ser humano ao progresso. Se nós não tivéssemos libido, se nós não tivéssemos desejo, provavelmente nós estaríamos ainda no tempo das cavernas. Mas o que move o ser humano ao progresso, para realizar, para empreender, para conquistar, para superar, para avançar, é o desejo, ok? Bom, aí temos uma característica muito interessante, pensar como o falso cavaleiro, a falsa dama, o urso utiliza a natureza da atração, da sedução como atração, né? Primeira coisa, quando o urso quer agarrar a sua presa, né, em que personifica o urso, né, a primeira coisa que ele vai tentar é seduzir essa pessoa de todas as maneiras. Seduzir utilizando um artifício que pode ser um recurso financeiro, poder social, poder político, pode utilizar pelo conhecimento pelas palavras, pode utilizar pela capacidade de dominância dentro de um grupo, pode dominar através, por exemplo, de força física. Então, a primeira coisa que essa característica falsa do cavaleiro, né? Cavalheiro, não confundir com cavaleiro, que é a carta número 1. Cavalheiro, a questão de cavalheirismo, né? De fazer as devidos convites, devidas honras, né? Em relação à pessoa. O urso, ele primeiro ele busca identificar a fragilidade do outro. Então, ele vai o quê? Ele vai perceber o que a pessoa tem mais de fraqueza, o que a pessoa mais deseja, o que a pessoa tem mais de inclinações, de gostos, ele vai estudar essa pessoa. Uma vez que estuda essa pessoa, ele vai criar um condicionamento de manter essa pessoa presa a ele, né, através sempre de pequenos gestos para atrair essa pessoa, né, ao relacionamento ou convívio. Né? E isso aí não está só no campo da relação afetiva, não, tá, gente? Isso está dentro do campo de trabalho, por exemplo. Você vai encontrar pessoas do tipo urso que elas começam te elogiando muito. Elas fazem te elogio, nossa, trato muito bem, essa coisa toda, né? O velho tapinha nas costas, mas daqui a pouco essa pessoa tem uma dominância, cria uma ascendência sobre você. Que a partir do momento que você ficou subjugado, caiu nas garras do urso, literalmente, né? Você não tem mais a condição de sair, porque você fica dependente daquele elogio, dependente daquele apoio, dependente daquele suporte. Você se sente meio que protegido ou protegida naquela situação. Só que é naturalmente uma proteção original, depois se torna uma prisão. Que é aí que está o problema do urso, né? O urso, quando ele agarra, ele dificilmente solta. Ele não é um ser que está disposto a abrir mão daquilo que é dele, né? Seja na forma, seja na forma de destruir o oponente, tá certo?
Uma coisa que o urso não suporta, e isso também está ligado à natureza do urso enquanto mamífero, é que se você vislumbrar um urso, você tem que fazer barulho. Você tem que chacoalhar, gritar, bater palma para o urso se afastar. Porque se você ficar quieto e o urso estiver chegando, ele vai avançar sobre você. Ele faz sem cerimônia. Agora, se você surpreendê-lo com gritos, berros, batendo palma, batendo alguma metal, panela, alguma coisa assim, o urso se afasta. E isso, na natureza humana, uma pessoa da tipologia urso, ela detesta exposição. Então, o tipo urso, ele vai muito assim, ele vai chegando, daqui a pouco ele domina totalmente o território. Então, quando você expõe, por exemplo, a natureza do urso como uma pessoa que está querendo tirar alguma vantagem, ou está querendo ter alguma predominância numa situação, a gente vê ali um traço de egocentrismo, egomania, né? O egolatria presente no comportamento, essa pessoa vai detestar a exposição. Então, uma das coisas que quebra o comportamento do urso é expô-lo. Né? Então, ele não consegue mais ter esse avanço como ele teria em outra instância. Você fica... O urso também escolhe cuidadosamente sua presa. Né? Ele escolhe aquela pessoa que está vulnerável, a pessoa que está fragilizada, a pessoa que está sensibilizada, a pessoa que está carente. Ele vai explorar esse aspecto. E aí ele vai aparecer como um ser que, na sua tônica, vai parecer muito gentil, extremamente amigável, que vai dar calor, porque ele é peludo, né? Então ele vai trazer calor, ele vai acolher, ele vai incluir, ele vai proteger, mas abraço de urso não é uma coisa muito boa, né? Então, como diz aquele amigo urso, eu acho que o único amigo urso bonzinho na história é o urso Puff, porque os ursos normalmente são figuras que nos contos sempre tem essa coisa de tirar comer ou roubar alguma comida, tirar alguma vantagem, né? Especificamente. Não estou falando nem dos ursinhos carinhosos e outros personagens, mas essa coisa mais antiga do ursinho Puff, que é uma história mais tradicional, tá certo? E aí nós temos a ideia de possessividade, né? A ideia de possessividade é uma ideia muito interessante. A possessividade, ela vem muito com a ideia que surge lá atrás, com as primeiras tribos, que no passado começaram a se organizar em aldeias, e essas aldeias elas constituíram as primeiras estruturas agrícolas, né? E o que acontecia? De outra localidade e parava naquela aldeia, engravidava a filha do patriarca, né? E a filha do patriarca ficava cheia de filhos e o cara espirulitava, eles tiveram que pensar, bom, alguém tem que mudar esse esquema aqui, né? E a tradição por responsáveis, né? Para instituir o que a gente chama de patrimônio, né? Patrimônio, pátria é pai, né? Mônio é posse, né? E aí o patrimônio ficou com o pai, o matrimônio ficou com a mãe, né? A posse do casamento, a instituição casamento, a responsabilidade de manter um casamento funcional, surge lá atrás com o pensamento hebraico. Então, o urso tem um pensamento muito assim, o outro não é alguém que agrega, o outro é propriedade, o outro é o pertencedor. E aí que está uma questão perigosa do urso, né? Porque se você observar imagens aqui mostra o aconchego, né? O primeiro momento que o urso traz aquela ideia de aconchego, de proteção, né? Daqui a pouco, parece que ele vira encosto, né? Ele fica nas costas da pessoa, não permite a pessoa fazer nada. A pessoa não consegue mais ir no lugar, o urso monitora. Onde você está? O que você está fazendo? Liga, aí quer saber onde que foi, o que fez, o que está comendo. Aí chega num ponto que, se você vê essa terceira figura aqui, que é uma figura xamânica naturalmente, mas essa ideia, né, da pele do urso incorporada significa a perda da identidade, a pessoa perde a sua identidade para que a personalidade, a persona do urso ganhe status, ganhe visibilidade.
É aquela pessoa que você vai ver. Hoje não é tão comum, mas você vai ver assim, 40, 50 anos atrás, muitas mulheres que eram, por exemplo, submissas aos maridos. E elas não tinham nem direito de falar nada, né? Aí vocês vão ver situações que, por exemplo, o chefe, o dono de uma empresa, o dono de comércio, o dono de qualquer coisa que tem funcionários, ele acaba instituindo certas regras que ameaçam a liberdade dos seus próprios empregados. Então, isso é uma coisa que tem que ser analisada, porque um dos ambientes mais adorados pelo urso é o político. O que tem de urso no ambiente político não está escrito no gibi, né? É um ambiente que tem poder, é um ambiente que tem posses, é um ambiente que tem aquela coisa de megalomania, né? Sentimento de grandeza, né? É um ambiente que há disputas de força. Então, o urso se sente muito bem nesse ambiente, né? E o urso, ele vai ficar em ambientes abertos, por exemplo, tipo de urso. Tem urso pardo, tem urso cinzento, tem urso polar, tem vários tipos de urso, tá certo? Mas o urso tradicional, que é o urso pardo, ele é um urso que ele normalmente sai da floresta para caçar em ambientes abertos, para, por exemplo, quando tem a desova do salmão, os salmões vão subir as correntezas, as cascatas, ele vai lá pescar, ele come, pega aquela, né? E a gente sabe que muitos habitats dos ursos estão ameaçados, com queimadas, né? Com invasão de territórios por moradores. Você vê que volta e meia aparece vídeos de urso invadindo casa de pessoas nos Estados Unidos, no Canadá. Esses ursos entram na casa das pessoas e reviram tudo. Eles abrem geladeira, eles abrem armário, eles têm essa habilidade. Eles conseguem fazer isso. Tá? E eles têm um ótimo faro, né? Eles não são muito bons para a questão relativa à visibilidade a longa distância. Eles têm até uma sensibilidade auditiva. Mas o urso, ele é como se fosse míope, ele vê manchas. Por isso que quando você está numa distância segura do urso e faz barulho, ele não sabe o que está fazendo aquele barulho. O barulho. Até ele se aproximar até uma distância segura, mais próximo da sua presa, suposta presa, né? Ele vai atacar. Se ele identificar que é um ser menor que ele ele tem competência para atacar um ser humano, qualquer coisa assim, né? Então é difícil na natureza, inclusive, encontrar outros animais que venham peitar o urso quando principalmente sobe nas duas patas, né? É dificílimo, muito difícil. Então, nesse caso aqui, uma das características da possessividade é a característica de tirar da pessoa os valores, roubar dela os valores. Então, um dos perigos do urso é exatamente o sequestro dos valores pessoais. Aí vocês podem me perguntar, mas Jean, existe um lado positivo nessa história? Claro que existe. Como eu falei para vocês, o urso ele é um construto, assim como qualquer carta do Lenormand, é um construto que depende de uma série de fatores, de elementos ali combinados. Esse construto, eu sempre digo que símbolos, eles vão se moldando de acordo com o nosso desenvolvimento psíquico, o nosso desenvolvimento existencial, né? Então, se você, por exemplo, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que eu dou curso, ensino em palestras, você olha uma carta e você tem dificuldade com a carta X ou com a carta Y, é a carta que você tem que integrar psiquicamente. O que não está integrado em você, que você precisa olhar, que você precisa entender, que você precisa absorver. Se você não estiver atento a isso, você não vai fazer uma ponte legal com essa carta, você vai ficar repetindo interpretações dessa mesma carta sempre. Ok? Você fica num círculo vicioso de interpretações, o que é uma coisa que deve ser, né, observada. Então, nesse caso, um urso saudável, ele denota uma pessoa que traz proteção e resistência. Ele vai trazer acolhimento, sim, tá? Mas a gente está falando aqui de posse e está falando de possessividade, né? Estamos falando aqui de questões relativas à paixão, que é um sentimento arrebatador, que deixa as pessoas desaprumadas, capazes de fazer loucuras quando elas não estão cientes, né, dos seus limites, ok? Aí entra uma coisa interessante, né? O urso mais perigoso é aquele após a hibernação. Gente,
uma pessoa que tem a tipologia do urso, se ela está muito tempo sem se relacionar, tá? Ela está com uma fome assim, descontrolada. Tá? Então, coitada daquela pessoa que ia entrar depois desse período de hibernação do urso, psiquicamente falando, porque esse urso vai destruir, né? Quase que vai absorver, vai vampirizar, absorver totalmente essa pessoa, né? Sugar essa pessoa. Então, uma das características do urso é boa comida. Então, assim, o urso gosta de conforto, o urso gosta da boa comida, o urso gosta de um ambiente acolhedor, sofisticado, o urso gosta das coisas que são boas, que têm o valor, o urso gosta de sentir que aquilo que ele conquistou é durável, ele não gosta de nada que seja muito provisório, ele gosta de sentir que as coisas para ele têm realmente temporalidade. Agora, um urso esfomeado, uma pessoa que há muito tempo não tem uma relação, uma pessoa do tipo urso que há muito tempo está num problema emocional, ele vai causar danos. Ele pode causar danos a outra pessoa. E é assim que acontece quando o urso sai no período da primavera. O urso, quando sai do período na primavera, depois que ele sai da caverna, ele sai atarantado, ele sai esfomeado. E esse período de stand-by que ele estava, né? Então, uma das coisas que vocês podem observar na tipologia do tipo urso é que a pessoa pode ser mais assim, pressionar, cobrar, exigir, né? Querer dominar, né? Crescer em cima da outra pessoa, né? Diminuir uma característica também do lado negativo do força da pessoa para poder ter as suas realmente garantidas. Né? E a gente sempre deve lembrar que o urso ele é acalmado exatamente com essa questão. Sexo e comida é uma coisa importante para o urso. Tá? Tanto na natureza do urso, enquanto realmente um animal, como na tipologia do tipo urso. Né? Tipologia do tipo urso é uma redundância. A tipologia urso, que é uma natureza de uma pessoa que gosta muito da boa comida, gosta de comprar coisas caras, coisas realmente boas, né? E gosta de muito conforto, tá certo? Agora, o urso ele é extremamente defensivo em relação ao seu território. Ele não aceita que ninguém pise no território dele. Que se ele sentir que alguém pisou no território dele ou desafiou, ele vai atacar. E ele ataca com toda a agressividade, ferocidade característica dessa natureza. Tá? Então, o tipo urso é extremamente confrontador, ele é capaz de criar situações assim muito desconfortáveis, né? Principalmente quando ele sentir que ele já dominou a sua presa. Então, se ele perceber que alguém está querendo fazer um movimento para tirar a presa do acesso dele, ele vai causar muitos danos. Então, ele tem essa característica, né? De ameaça, né? De muita energia, de muita agressividade, né? Ele pode simplesmente colocar situações a perder porque ele acha que aquela situação ali, ele não quer nem saber, ele quer manter o controle sobre aquilo que é dele, tá? Mesmo que se destrua outras coisas a caminho. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Aqui a gente tem até uma figura no 2 aqui. Aqui é uma cena do filme, daquele seriado Vikings, né? Quem assistiu o seriado Vikings, né? Tem essa cena aí que ele tá, se não me engano, é o filho do Bjorn, né? Não me lembro agora, do Ragnar, né? Não me lembro agora, acho que é Bjorn. Bjorn, né? Que eu acho que é o nome. Ele enfrentando o urso, né? Isso é uma característica muito comum dos nórdicos, tá? Que o nórdico, para poder também enfrentar e ser realmente consagrado como herói, ele tinha que enfrentar certas feras dentro da floresta, na montanha, essa coisa toda. Isso é uma característica também da tipologia urso masculina. Ele tem aquela coisa de mito do macho alfa, de querer dominar, de querer ser mais forte que todos, ser mais habilidoso, né? E aqui temos um cavaleiro, né, daquele período de Velho Oeste, sendo atacado por urso. Né? Então, aventureiros
não são bem-vindos no território do urso, né? Qualquer pessoa aventureira que queira realmente estar em contato com o urso vai sofrer consequências, porque o urso ele simplesmente destrói o que está no caminho dele. Tá? E aí, a maior raiva do urso é quando a paixão não é correspondida. Né? Vai dar raiva até a violência. Aí o lado perigoso do urso, né? Porque o urso ele se torna extremamente destrutivo, ele é capaz de inclusive, ferir, né? Ou colocar em risco a vida da própria presa, da própria pessoa que está sob domínio dele. Isso pode ser de violência física, violência psicológica, em todos os níveis. Tá? Você vai ver muitas pessoas que têm a tipologia do urso que chantageiam com dinheiro. Vão usar o dinheiro para... Né? Então, se vocês verem assim... Estão vendo uma pessoa, tem um urso com peixe, podem ter certeza que a pessoa vai usar dos recursos para poder dominar o seu próprio ambiente e alcançar o que quer. Tá? Se você tem um urso, por exemplo, com a árvore, dependendo da natureza do que está sendo analisado, vai falar de uma pessoa que tem um domínio dentro do âmbito familiar. Então, essas características podem se destacar muito forte no urso. Aí entra a questão dos crimes passionais. Porque essa parte da natureza do urso, né, a pessoa simplesmente é tomada por uma bestialidade e ela, quando volta a calma, ela perdeu a noção do limite dela. O urso não tem noção do peso, da força dele. Então, um tapa, uma patada do urso é capaz de deslocar, inclusive, a cabeça de alguém, tirar a cabeça de alguém no lugar. Então, ele não mensura a força que ele tem. Então, esse é um ponto que deve ser realmente cuidado, deve ser observado. Então, gente, Jean, dentro dessa esfera toda, né, do urso ser um animal pesado, um animal denso, né, onde que nasce essa problemática do urso? Né? Nasce na infância. Né? A problemática do urso nasce na infância. A primeira coisa que um urso bem desenvolvido, né, a tipologia urso bem desenvolvida, é ter uma criança, da criança tem que estar saudável dentro da leitura. Né? Então, uma coisa que é interessante, por exemplo, se vocês estão fazendo mapeamento de alguém, vocês estão vendo que a pessoa tem uma tipologia urso, procure logo a carta da criança dessa pessoa. E veja que essa carta, como essa carta está cercada. Ela está cercada de chicote, está cercada de montanha, ela está cercada de nuvem, ela está cercada de quê? De cruz. Essa criança ela passou pelo quê? Quais foram as questões dela? Isso tem muita importância para a formação da personalidade urso. Vocês, uma personalidade urso é uma personalidade que pode ser extremamente protetora e que é capaz de transcender a paixão, de viver a paixão de forma consciente, transcender e chegar ao amor. Porque o urso que não consegue elaborar bem o amor, ele fica escravo da paixão. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqueles ursos em circo, eu não sei se vocês já viram, quando o ursinho é muito pequenininho, eles colocam uma espécie de uma algema, né, no pé dele, né? Quando ele vai crescendo, mesmo que você tire a algema do pé dele, ele continua achando que ele está preso. Ele não tem noção, né, que ele está livre. Então, esse é um dos condicionamentos da questão do urso. Então, o urso tem um lado inseguro e infantil que precisa ser elaborado. Né? E quais são as competências do urso? Né? O urso tem relações com a questão de empreendimentos, porque eles trazem muita força. Não adianta você pedir para a tipologia urso fazer coisas delicadas, ele é bruto. Então, ele é bom para coisas brutas, coisas que envolvam diretamente o corpo, né? Até mais que o intelecto. Né? Mais o corpo do que o intelecto. Então, você vai ver assim, uma grande... Não estou falando que para pessoas que são fisiculturistas, halterofilistas, não tem intelecto. Mas você vai ver a tipologia muito do urso de pessoas que cultuam muito o corpo.
tá? São fisiculturistas, são halterofilistas, não são aqueles ginastas, não são aqueles, né, ginastas, esportistas, é outra coisa. Pessoas que têm aquela coisa de pegar halteres, pegar força, entendeu? Então, eles têm muito isso. Outra coisa, são figuras muito sexuais. Como tem essa característica da sedução, tem aquela coisa de Dom Juan, né? Dom Juan de Marco, né? Aquela coisa sedutora, de trazer, né, todo um ambiente, criar todo um ambiente em torno criar um clima, né, em relação àquela pessoa. Mas se você puxa a ficha dessa pessoa que é urso, é uma ficha, às vezes, de abandono, é uma ficha de pessoas que não tiveram carinho, que não tiveram a atenção dos pais, né? Pessoas que sofreram algum tipo de isolamento, né, na relação familiar, e aí vão compensar, né? Vocês têm, por exemplo, uma tipologia urso, o ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, é um típico urso. É um típico urso, tá? Agora, você tem personagens na história positivos como o urso, como, por exemplo, Martin Luther King, que tem um lado urso, que foi um acolhedor, ele tinha força, ele era um cara que enfrentava, ele é um cara que peitava, ele tinha muita coragem de falar sobre a questão dos direitos raciais, mesmo sendo ameaçado. Então a gente vê duas características bem distintas no mesmo país do tipo urso, né? Para vocês poderem entender, tá? E aí a gente tem que lembrar que o tipo urso sempre vai usar o sexo, a força e o poder como manipulação. Tá? Sempre vai utilizar esses elementos. Aí tem um berserk, tá? Aqui tem um personagem berserk para vocês saberem o que é um berserk. Esse indivíduo aí, que quando não tinha armas, atacava na mordida, tá? Eles eram ferozes nórdicos. Então a palavra berserk quer dizer urso em rúnico, né? E uma das características, né, sendo a sexualidade um dos poderes do urso, ele sabe o ponto fraco da pessoa, então ele vai explorar. Tanto que pessoas que têm dificuldade de sair das garras do urso são muitas vezes dependentes sexualmente do urso. Ó, primeiro, normalmente vem o sexo, né, que está atrelado às questões das carências. Depois vem o dinheiro, tá? Mas o urso tenta primeiro com o sexo. Se ele perceber que o sexo não foi suficiente, ele vai usar o dinheiro, tá? E depois a questão do poder, né? A questão dele usar o poder, usar um status quo, né? Um prestígio, alguma coisa para alcançar a dominância sobre aqueles ou aquele que... Tá? Então, sempre lembre que todas as cartas, gente, não importa o baralho, né? A gente está tratando aqui do Lenormand, eles têm um lado luminoso, elevado, e um lado sombrio. Quando eu falo luminoso, não é luminoso não, tá, gente? É luminoso, elevado. Algo desenvolvido, né? Luminoso. Então, toda carta tem o seu lado luminoso e o seu lado sombrio, né? Resta o padrão da consciência, porque quando a gente faz uma leitura para alguém, a gente, de certa forma, está lidando ali com o padrão de consciência da, né? E a gente vai mostrar quais são os status simbólicos que a pessoa está emblematicamente trabalhando, né? E como é que isso vai realmente influenciar a sua vida, tá? Para acabar aqui, tem algumas regras básicas para lidar com o tipo urso, que é importante. Vamos lá. A primeira é, não faça todas as suas vontades. Primeira coisa, não fazer as vontades do urso é a primeira coisa para você, porque se você começa a fazer a vontade do urso, caiu na armadilha, tá? É um invasor e territorialista, delimite a sua liberdade. Então, o urso precisa ter limites. Uma coisa que, para você lidar com o tipo urso, você tem que saber lidar, tá? Estabelecendo limites. É preguiçoso e acomodado. Ele tem aquela síndrome de Bart Simpson, né? Que senta no sofá, abre aquela Duff, aquela cerveja e vai assistir o jogo lá de futebol. Então, ele tem aquela síndrome do Bart Simpson. Tem uma síndrome de Garfield, né? Então, é aquela coisa bem despojada, gosta de comer bem, né? Despojadão. Gosta de conforto, boa comida e bebida, embora rústico. O tipo urso não é dotado de bom modo, gente. Você vai ver que ele come que nem um bárbaro, entendeu? Come às vezes assim, você fica assim, você sai com a pessoa
peraí, tá... e nunca comeu. É aquela coisa, né? A história do urso é uma história de fome. Então, eles estão sempre esfomeados, né? Então, eles comem aquilo ali. Para eles, tudo que é alimento, que nutre, é vantajoso. Então, o máximo que eles puderem absorver de nutrientes, de elementos, valores de uma situação, para eles é interessante. Corte o controle imediatamente, não deixar que a pessoa assuma o controle imediatamente do que está acontecendo. O não é adestrador. Dizer não adestra o urso, né? Então, tipo, não, não quero. Não, eu não posso. Não vou fazer. É um adestramento do urso, tá certo? Se você não fizer isso, depois que você o acostumar com sims, ele vai sempre achar que você tem que dar sim a ele, tá? Cuidado com a armadilha da luxúria. Então, assim, o urso é cheio de ideias, tá, gente? Se você não está preparado a viver as luxúrias do urso, o urso gosta de homenagem, o urso gosta de umas sacanagens. Então, assim, pronto para isso, cuidado, tá certo? Ele vai querer, e se você não estiver realmente preparado, ele pode também ser ofensivo. A sensualidade tem grande preponderância, então ele tem essa coisa de querer sempre seduzir. Tipo, o urso não tem muita noção, né? Assim, ele pode estar da forma que for, ele sempre vai achar que ele vai seduzir. Tá? Não importa se ele está largado ou não, ele sempre vai achar que ele vai conseguir seduzir. Tá certo? Conversar nunca parte para agressão verbal. Cuidado, tipo, o urso não suporta discussão. Tá? O tipo urso tem pavio curto nesse ponto. Ele vai, de repente, ele estoura, né? E ele é capaz de tanto falar coisas, né? Como fazer coisas que a pessoa pode até ficar muito chateada. Tem mutabilidade, são seu nome, não são flexíveis, não aceitam mudanças, né? Mudança não é do perfil deles. Outra coisa, não deixe que banque seu pai ou sua mãe. Uma coisa que o tipo urso faz, por ele não ter tido, às vezes, uma presença paterna ou materna saudável, é que ele quer bancar o pai ou a mãe daquela pessoa que está sob a jurisprudência, né, sob a tutela dele. É desconfiado, observador, em muitos casos, tirano. Muitos tiranos, né, vamos dizer assim, ditadores da humanidade, tiveram a natureza urso. Então, se vocês pegarem Mussolini, Stalin, Hitler, né, e, enfim, todos esses Pinochet, esses ditadores da humanidade, eles têm uma característica do urso, que é a hegemonia. O urso é hegemônico, ele quer só para ele quer a tutela do seu poder permanente. É machista e quer sempre se impor. É uma característica típica do urso. Por isso que eu falei para vocês, o urso está em oposição à serpente. Né? A serpente está mais ligada ao feminino, o urso está mais ligado ao masculino. O urso é mais testosterona. Né? Conduz a relação, não deixe que assume controle. Então, uma coisa que é importante, o tipo urso, você tem que, tipo, dá e tira. Dá e tira. Né? Você dá um pouquinho ali para ele comer, aí você meio que controla um pouco o movimento dele, daqui a pouco, né? Porque ele tem que acostumar o teu movimento, a forma de ser, tá? Isso serve para isso aqui serve para mulheres, claro que serve para mulheres. Isso serve para qualquer pessoa. O tipo urso não escolhe, mas a predominância é claro que é mais em cima do masculino, tá certo? Então, gente, fica aqui a minha apresentação, tá? Eu deixo aqui em aberto para vocês poderem tirar alguma dúvida, se tiver tempo, né, André? Não sei se ainda tem tempo para perguntar alguma coisa. Eu tentei ser mais conciso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição. Muito. Jean, eu vou ler o chat. Eu não sei se você teve tempo de ler. Não. Deixa eu ver. Eu falei desejo reprimido em algum momento, quando você falou sobre o urso saindo do processo de hibernação. Márcia disse que a palestra é espetacular. Obrigado. Mafalda disse que é o Bjorn Lothbrok, o filho mais velho de Ragnar. É isso mesmo. Que tem muita simbologia essa cena.
A Cláudia pergunta se os feminicídios são todos causados pela personalidade urso. Com predominância. A gente tem que lembrar que feminicídio pode ser causado por vários outros fatores, né? Pessoas podem cometer crimes contra mulheres por álcool, pessoas podem cometer crimes por esquizofrenia, pessoas podem cometer crimes porque entraram roubar alguma coisa. Então, assim, muitos dos crimes passionais, o urso está presente, mas nem todos os crimes que envolvem feminicídio, o urso é o responsável. Eu entendo também mais relacionado a crimes passionais, né? Passionais, normalmente passionais. O Alck fala que muitos lutadores do UFC trazem essas características de urso, que é comum ele... Totalmente. Eu tava só olhando o cachimbo do Alck, que eu sou fã de cachimbo também, olhando o cachimbo dele aqui. Eu só não estou podendo muito cachimbo por causa da minha gripe. Mas olha, o Alck, todas as pessoas que disputam força, e não habilidades, mas força física, tem muito a ver com o urso, tá? Situações que veio desde aqueles tempos remotos, por exemplo, na Grécia Antiga, certa disputa de força, até para poder enfrentar animais. Quem assistiu 300 de Esparta, né, lembra que o pequeno Leônidas teve que enfrentar um lobo, né, e voltar com uma pele de lobo, né? Vamos substituir o lobo pelo urso, né? Tem a mesma simbologia se a gente for analisar pela tônica do animal de poder, né? Mas cabo de guerra, situações de disputa de força, levantar peso, jogar, por exemplo, aquela bola de ferro que os gregos jogavam, que nas Olimpíadas acho que o pessoal lança, né? Aquela bola de ferro longe. Isso é mais urso. Quando tem a ver com habilidade, mobilidade, não é mais o urso. Aí entra, de repente, uma outra figura, sei lá, entra um lado, de repente, do cavaleiro, não sei, alguma coisa que envolve movimento, tá certo? Então, o urso é brutalidade e força. Ele vai falar desse confronto de forças. O Alck também pergunta, ele diz, é comum em leituras, principalmente na mesa real, marcar a mãe na carta do urso. Como você vê isso? Édipo. Pô, se a mãe está representada pelo urso, ela é um super Édipo, né? Veja bem, toda a representatividade que a gente ganha, né, que a gente acaba deslocando dentro de um jogo, dentro de uma leitura, tem a ver muito com elementos que a gente vai associando por uma questão até de estereotipação, tá certo? Se fosse um Freud, por exemplo, analisando, né, a carta do urso, a maioria diria assim, ok, está perfeito, ele diria isso com clareza, né? Porque para o Freud, né, a mãe é responsável pela construção do Édipo, né? Principalmente para o menino. Agora, a gente tem que lembrar que nem sempre essas figuras elas estão estáticas, né? Se a gente vai colocar, por exemplo, as figuras no tarô em constelações familiares, eu já não uso o urso, né? Eu vou usar, por exemplo, a mulher, que muitas vezes vai representar a mulher no jogo, a mãe daquela pessoa, tá? Então, depende muito daquilo que está em foco na leitura. E, claro, os atributos são, às vezes, até particulares. Eu não faço objeção, mas tem um ético bem forte aí, com certeza. A Tânia diz que ela é meio ursa para comer, está dando uma risadinha, e pergunta se os ursos são muito narcisistas, né? Se são os narcisistas do baralho. Tem uma coisa de alta importância, como eu falei, de egolatria, egomania, egocentrismo. Tá? O narcisista ele é diferente do egomaníaco. Né? O narcisista está muito mais focado nele mesmo em relação a não aceitar. Eles podem ser muito agressivos, inclusive quando se sentem contrariados. O egomaníaco já não faz isso. Tá? O egomaníaco ele tem tem necessidade de destaque para os olhos do outro, enquanto que o narcisista ele se destaca para si mesmo. Ele está apaixonado em namorar com a própria
imagem, né? Então, o urso tem uma característica narcisista. Tanto que vocês lembram, né, que uma das que era muito comum em grandes palácios antigamente, principalmente palácio na Rússia, em alguns lugares dos Estados Unidos, a utilização de tapete de urso para demonstrar autoridade e força Poder. e poder daquela família. Ou Sim. era de nobreza, ou era de caçadores, era pessoas que tinham muito dinheiro. Então, tem essa questão também do poder aí representado. É uma loucura. Hoje o urso está proibido dessa caça, né? Mas antigamente a caça de urso, né, era muito comum como a caça de raposas, né? Que na Inglaterra, por exemplo, fazia com muita frequência, né? Então, estão perguntando quem você, usando numa mesa real, quem você identificaria como a mãe, não sendo o urso? Olha, como eu falei, essa questão da mãe como urso, não há problema da pessoa colocar, né? Não faço objeções quanto a isso. Eu acho que os símbolos têm um significado muito grande para a pessoa, né? Eu, por exemplo, eu não coloco muito essas marcações, porque quando eu faço a leitura da mesa real, eu distribuo casa para a mãe e para o pai, e eu não coloco marcação na carta. A carta que cair para o pai e para a mãe dentro daquele jogo, da mesa, é que eu vou identificar como vai ser essa tipologia do pai e da mãe. Na Porque casa. o meu tipo de leitura, veja bem, o meu tipo de leitura real, ele coloca sempre o ser no centro e não os eventos. Então, eu sempre analiso comportamentos. Eu sempre dou muita importância a comportamentos. Aliás, é uma palestra que eu posso dar no futuro, falar sobre isso, né? Sobre a questão da tipologia na mesa real. Comportamentos, como é que você identifica comportamentos na mesa, né? Pronto. Então, eu não fixo, eu acho que como nós somos seres muito plurais, se a gente também só fixa um elemento numa carta, a gente perde um pouco a graciosidade de ver outras performances, né? Porque vai ter gente que vai falar assim, pô, mas minha mãe é um urso, de repente a mãe é submissa, né? Né? E ela não tem nada de urso. Então, você vai ver o papel de uma mãe, de repente, você vai ver uma mãe ali representada por uma cruz, uma mãe sofrida, você vai ver que aí você vai entender qual é o papel daquela mãe ali. Tá? Então, eu prefiro atribuir o papel da mãe e do pai à casa do que uma carta em si, nesse caso, na mesa real. Então, já até definimos o tema da palestra do ano que vem, tá, Jean? Podemos falar sobre isso, falar sobre isso. Então, já definimos, Entender você já. comportamentos, né? A natureza dos comportamentos dentro da mesa real. Quando vocês vão identificar o que é aquela pessoa, como é que aquela pessoa está agindo, essa coisa toda, né? Maravilhoso, já fica o convite. A gente pode falar, como a mesa real é ampla, eu vou dar algumas dicas em relação a tipologias e comportamentos, né? A gente pode falar sobre isso na próxima palestra, se toparem. Certamente topamos. Bom, Marcita diz maravilhoso, como sempre, amado mestre. Obrigado. A Débora pergunta: o urso visa a presa mais fácil ou ele tem paciência para a presa mais difícil? Não, na natureza, ele vai sempre atacar o que está ao alcance dele, principalmente se ele estiver com fome. Tá? Então, assim, diferente dos felinos que calculam, os felinos fazem o quê? Eles calculam, tá? Eles estão sempre estudando, eles ficam de esgueira, até eles veem que a presa ficou descoberta e vai atacar. O urso não. O urso, se você estiver de frente para ele e ele te enxergar, lembra que ele é míope à distância, tá? Ele é míope. Ele te enxergar bem, ele vai em cima. Tanto que o perigo do urso é que você está muito próximo dele, não está distante. Se você tiver uns 10 metros de distância, beleza. Você faz um barulho. Agora, se tiver menos que 5 metros de você, aí o perigo, entendeu? Então, ele vai atacar o que tiver. Como eu falei, a diferença, por exemplo, da raposa. A raposa, ela é uma figura assustada, certo? Então, o que ela faz? Ela espera, ela ataca normalmente quando não há movimento no local, para pegar, por exemplo, uma galinha, um outro animal pequeno, né? Ela vai procurar um buraco na cerca, vai cavar, às vezes, por baixo da cerca, vai fazer uma passagem para poder entrar e roubar. Tá?
Esse é o lado astuto da raposa, mas a raposa detesta você pega com a boca na botija. Entendeu? Não gosta. Desmascarada, por isso que a raposa... Não estou falando mal da raposa, não, tá, gente? Mas, assim, todas as cartas têm um lado sombrio, e o lado sombrio da raposa é esse. Na natureza, a raposa vai atacar quando ela perceber que não há movimento ou ameaça em torno dela. E ela é cisgueira, ela é elástica. Agora, os felinos não. Eles fazem diferente, eles calculam. O urso, ele vai com peso e força em cima. Gente, quem viu o filme O Regresso aqui? Alguém assistiu o filme Regresso? Filmar. Quem assistiu aquela cena do DiCaprio com o urso, né? Vai lembrar exatamente de como o urso ataca, né? Ele ataca por quê? Ele tem crias, ou ele está com fome, ou você invadiu o território dele. Não tem outra explicação. Tá certo? Então, a tipologia do urso sempre vai fazer isso. Você deve tomar um cuidado, especialmente quando ele está fora de si. E a pessoa que está com fome, que é urso, tem péssimo humor. Fica com humor péssimo. É grosseira, tá? A pessoa fala umas grosserias, faz umas coisas para você assim, que você fala, o que é isso? Aí a pessoa como fica calma, né? Aí a pessoa, o urso tá bruta, não sei o quê, transa com o urso, fica calma. É assim, né? Parece até aquele personagem agora foi, agora, como é que é? Passou, agora passou, né? Me lembro de um personagem que tolerância zero, é o tolerância zero, entendeu? Então, esse é o lado do urso que tem que se ficar atento, porque ele não mensura, ele não tem noção da força que tem quando ele está realmente fora do equilíbrio, entendeu? A Mafalda diz que aula rica. Luquian adorou a sua abordagem. Obrigado. Sheila agradece por você compartilhar todo esse conhecimento. A Cláudia fala aquele filme maravilhoso, O Regresso, com o Leonardo DiCaprio, que tudo gira ao redor do urso. Exatamente. Elogia, agradece. A Márcia agradece pela organização, adorou ver a diversidade da interpretação e riqueza de conhecimento. Também dá um viva ao dia do baralho cigano, viva o baralho cigano. Cristina, sensacional. Alessa Amaral, controle do urso pode vir mascarado de cuidado, não é? No início, ele é todo carinho, todo cuidado. Vassourinha nova, varre que é uma beleza. Agora, Eu falo isso depois, sempre. né, o pelo que dá calor começa a provocar, pinicar a pele, né? Então, aquele pelo que está dando calor também começa a causar uma certa alergia no contato com a pessoa. Tudo que é excessivo, o urso tem um problema com excesso, né? Tudo que é excessivo, gente, é perigoso. Se você tem sede, mas se você bebe água demais, é perigoso, né? Então, tudo que você excede tem a ver com o urso. O urso significa dificuldade. A gente tem um termo para isso, que é hubris. Eu não sei se você já ouviu falar desse termo. Se escreve Hybris. Procure depois no Google. Hubris ou híbris, né? Mas hubris é o quê? Os gregos chamavam de metro, a medida das coisas. Quando você passava da medida, é como você tentar se equivaler aos deuses. Então, hubris significa desmedido. O contrário de hubris é sofrosine, que é modéstia. Ser mais comedido, né? Então, o urso é sempre hubris. É sempre excesso, é sempre... Eu quero ser igual aos deuses, eu quero estar além. Tanto que o urso está associado na cultura nórdica a Odin, né? Então, essa coisa da força também de Odin, da força da floresta, né? Da energia bestial, está muito presente. E faz toda uma diferença, porque o urso é um animal, principalmente em clima mais frio, né? E essa mudança climática tá bagunçando um pouco a cabeça dos ursos. Essa semana acharam um urso nadando numa praia da Flórida, que é conhecido por ser o estado mais quente. Então tinha um urso nadando no meio das pessoas, enfim, tá bagunçando a cabeça deles. Os ursos polares estão ameaçados de extinção, porque eles não têm mais habitat, eles não têm mais alimentos para eles, estão magros, estão ficando esquálidos. É. Então está mudando. Seguindo aqui, a Márcia sugere que você
monte um curso sobre o comportamento das personalidades nas cartas. É Você já uma, tem isso no tarô, pode fazer isso para o Lenormand também. Fica a dica. Fica a dica. eu atualmente estou terminando um curso pela é a Vanessa, é uma mentora psicóloga do Ministério da Educação. E ela é junguiana, eu estou fazendo um curso de psicopatologia com ela, então estou me especializando em perfis psicológicos, em tipologias, né? E quando acho que a Tânia perguntou se o urso era narcisista, né? Tem tudo a ver. O urso, uma das características do urso é o narcisismo. Uma das características principais do urso é o comportamento obsessivo-compulsivo. Tá? Não confundir com toque. Tá? A gente chama de neurose obsessiva-compulsiva, neurose obsessiva. É diferente do toque, que é aquela coisa de mania, né, da pessoa ter aquela coisa padrão, de comportamento padrão. O urso é assim, ele é compulsivo. Né? Compulsivo significa insaciável. Obsessivo, não tira uma ideia da cabeça. Então, você já sabe a diferença entre obsessivo e compulsivo é isso. Obsessivo é uma pessoa que tem a ideia fixa. Compulsivo é uma pessoa que não tem limite. Né? É insaciável. Então, essa é uma crítica bem típica, mais até do que o narcisista nesse aspecto. Para a gente concluir, a Cláudia fala que vê o navio como a carta da mãe, que para ela representa o ventre de onde o consulente veio, e que o entorno dessa carta conta como ocorreu, o que ocorreu com a mãe durante a gestação do cliente. Pois é, essa representatividade, gente, eu acho que ela é muito cultural e particular. Eu não sei se foi na palestra alguém falou alguma coisa sobre não ter urso na cultura, no local, né? E para a interpretação da carta do urso é mais difícil a pessoa entender A quando não se... Renata. Renata Tânia, não é isso? Foi Renata Tânia. Não ter essa coisa tipo... Não conheço a natureza do urso, mas a gente pode conhecer o símbolo do urso. A gente pode não conhecer o animal, mas conhecer realmente o símbolo. Eu acho que o navio é bacana pelo lado uterino, tá? Lembrando que assim o navio tem a associação à palavra nave, né? E nave que a gente ficou com a ideia de nave com nave espacial, né? Mas quando vocês vão, por exemplo, para uma catedral, quem já visitou catedral, catedrais famosas, se vocês olharem para a construção da catedral, tem uma parte da chama nave, tá? Tanto que as catedrais e igrejas representavam a embarcação para levar as pessoas a Deus. Tá? Então, a igreja, assim como o navio, pode ter uma representatividade, sim, ligada à mãe. Tá? E como o urso pode ter uma ligação também com o Édipo, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum quanto a isso. Entendeu? Está bem freudiana essa interpretação também. E concluindo, o Alckmin faz uma observação dizendo que o urso é visto como uma carta lenta dentro da leitura, mas que ele teve uma experiência xamânica onde ele viu um urso correndo muito dentro da floresta, que a sua força dava velocidade. Como você vê a carta do urso em termos de velocidade, Jean? O urso, como um animal denso, ele não tem muita velocidade. Ele corre bem em curta distância, tá certo? Mas não chega nem a... Se você botar, por exemplo, um galgo, um cachorro, e um urso do lado, o galgo corre mais rápido que o urso. Tá? O urso perde rápido o fôlego. Ele perde muito rápido o fôlego. No entanto, um urso saído de dentro de uma caverna durante o período de pós-hibernação, ele é rápido. Ele é rápido. É o Tá? sprint, né? É o sprint. Os 10 É primeiros segundos é explosão pura. total. Ele está com Depois ele cheio não de quero comer. suporta, ele não aguenta manter. Não consegue, não consegue. Então, assim, o tipo urso, ele tem muito fôlego no início, ele é capaz de fazer grandes estragos no início. Então, se você consegue esgotar a força dele no início, ele não tem fôlego para continuar. Entendeu? Eu acho que a coisa do xamânico, do urso, esse rapaz, como é que é o nome dele mesmo? Alckmin. O Al que falou, pode ter uma representação do urso dele, né? Um urso
dinâmico, um urso, afinal de contas, né, quando se trata de um espírito xamânico, incorpora poderes, né, O animal especiais. pessoal, né? O animal pessoal tem poderes especiais, né? Então, é que nem aqueles patronos do Harry Potter, que tem os poderes lá quando eles invocam, né? Então, simbolicamente, né, um urso rápido significa a energia em disparo, né? Muita força, energia em disparo para a pessoa poder realizar e empreender. Assim, não temos mais perguntas ou comentários, muitos elogios, muita gente muito apaixonada pela sua palestra, como sempre, né, Jean? Obrigado pelo Já carinho. temos a palestra do ano que vem pré-agendada, então você já é o primeiro convidado da mesa do ano que vem. Aliás, acho que você é o segundo convidado, já chamamos o Douglas ontem, hoje você, todos já têm seus temas, e te agradeço imensamente pela sua participação, agradeço muito por você ser um parceiro frequente nos nossos encontros, e acho que todo mundo fica muito envolvido quando você fala, você tem um conhecimento muito abrangente de tudo, muito profundo, você sempre traz profundidade para os nossos encontros. Obrigado, E a gente André. Eu quero encerra aqui. agradecer o carinho de vocês, quero agradecer, ó, muito tempo que eu não vi o Luquian, só assim eu passar na rede, quero mandar um abraço para ele, tá? O Douglas também, o Douglas é uma pessoa muito querida, queria ter assistido até mais com calma a palestra, mas eu fui ontem, ainda tive que atender pessoas ontem para psicanálise, né? Então, vou acabar tendo que assistir essas palestras com calma amanhã, né? Ou quando você estiver disponibilizando, se não é disponibilizado, então vou assistir, mas fica um abraço em todos, né? Renata Tanhos, todos que participaram, né? A Nice, que participou também com a apresentação dela brilhante, estava deitadinho ouvindo a palestra dela, que eu estava hoje borocochô com esse negócio da febre aqui com a virose. Mas olha, carinho para vocês, tá, gente? Muito obrigado pela paciência de vocês, tá? E pela troca que é sempre gentil. Jean, muito obrigada. Estou aqui, achei que eu estava com o microfone desligado. Muito obrigada a todo mundo muito envolvido, muito apaixonado aqui. Você é o crush nerd de toda a comunidade. Gente, a gente encerra aqui. Depois eu vou passar um e-mail para todo mundo, ou passo por WhatsApp, ou por e-mail, ou os dois. Todos os links de todas as palestras. Como a gente disse, os sorteios ficaram para depois, a gente já estava muito atrasado, o sorteio toma muito tempo, a gente não esqueceu disso, vai ficar para depois. E nesse e-mail eu vou passar também os felizes ganhadores dos nossos sorteios, tá bom? Então, beijo para todo mundo. Jean, muito obrigado. Obrigado. Luciana, Debs, Marcita, Alki, Marcita, um beijo, Marcita. Nice, Carla, Tânia, Alessa, Luquiana, Tânia, Mafalda, Rosa, Sheila, Márcia, Cláudia, Eliur, todo mundo que está aqui, Rosa Elisa, que também está aqui. Douglas, Leidiane, todo mundo que está aqui com a gente, e o pessoal que vai assistir depois, tem muita gente, eu tenho gente do Japão, tenho gente da Europa, que também já ficou um horário mais tarde para eles, então, todo mundo que está assistindo aqui com a gente no ao vivo e que vai assistir depois, beijos e muito obrigada para todo mundo. Andréa, desculpa Oi. interromper. Quando eu vi o Jean pela primeira vez no aniversário da Lidiane, aí eu pedi um abraço dele, né? Aí eu falei, me dá outro abraço, você tem um abraço de urso. Eu me senti acolhida por ele. Você lembra disso, Giancarlo? Eu, Você tem um abraço de urso, me dá outro abraço aqui, só para... Você tem um abraço de urso. mais bonzinho. É, ursinho bonzinho. Desculpa. Bom, gente, vamos fazer uma foto aqui. Alguém mandou uma mensagem que, felizmente, eu peguei aqui, porque senão eu não ia fazer uma foto. Vamos lá fazer uma foto. Quem puder abrir sua câmera. Por favor, façam uma foto e me mandem. Me mandem ou no meu Insta ou no meu WhatsApp. Vamos lá. Aqui. Então, todo mundo fazendo X, vamos lá, 1, 2, 3, X. Pronto, agora me mandem a foto, tá, gente? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus, boa noite.
até a mesa redonda do ano que vem, que vai se chamar Congresso Internacional Lenormand. É a mesma mesa redonda, são os mesmos criadores, organizadores, mas teremos uma novidade no nome, que vai se chamar Congresso Internacional Lenormand, ok? Então, Andréia, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por você levar isso à frente, parabéns pelo seu dinamismo, pela sua conhecimento, pelo seu vasto conhecimento, por você conduzir isso brilhantemente. Eu tinha que falar porque você é top, querida, e que Deus te dê toda a força para continuar nesse movimento tão enriquecedor que você traz para todos nós. Não é verdade, gente? Obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Obrigada a todos por vocês terem participado. E ano que vem estamos aí de novo, hein? Firme e forte. Tchau, pessoal. Beijo, beijo grande. Até mais.